É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje é um episódio especial porque nós temos uma nova tecnologia, uma tecnologia que veio do futuro, que é o Chroma Key. E esse é o primeiro episódio que a gente está gravando com Chroma. Então, um ponto histórico para o Papo nas Estrelas. E a gente tem alguns episódios que foram gravados antes disso, então a gente vai lançando aí alguns sem Chroma, mas a partir de agora todos a princípio serão gravados com Chroma aqui no fundo, então a gente vai poder estar no espaço. Enfim, hoje a gente vai falar sobre o sexto conto de Eu, Robô, que se chama Pobre Robô Perdido. Em inglês chama Little Lost Robot. E ele foi lançado em 47 na Astounding Science Fiction. E esse conto, ele gira em torno da doutora Susan Calvin, de novo, é mais um conto a respeito da vida dela, de uma história da vida dela. E a gente lida com um robô que ele some, né? Mas ele some porque ele tem alguns detalhezinhos ali a respeito do porquê que ele some. Primeiro, um detalhe que é importante, que é revelado mais pro final do conto, mais do meio pro final do conto, é que esse robô, ele não tem a primeira... Ele chama Nestor, né? O apelido do robô, né? E ele não tem a primeira lei escrita da mesma maneira que todos os outros robôs, né? Por quê? Porque eles estão trabalhando, né? Esse robô ele trabalha numa estação espacial, que é num asteroide, e eles estão trabalhando para desenvolver o primeiro motor de viagem mais rápida que a luz, né? Então eles têm uma região ali que tem uma radiação muito forte e que os robôs acabavam atrapalhando o processo, porque quando o humano precisava chegar lá para fazer o trabalho, os robôs impediam que eles fossem, porque o humano estaria entrando em risco, mesmo que tivesse naquela margem de segurança ali de meia hora que o humano poderia ficar dentro dessa região com essa radiação. E os robôs não podiam fazer o trabalho porque eles eram afetados automaticamente pela radiação. Então eles não conseguiriam fazer o trabalho no lugar de um ser humano. E então isso gera um problema, porque eles estão desenvolvendo uma nova tecnologia aí, e os robôs estão atrapalhando. E, a princípio, os humanos não estavam muito felizes de trabalhar com os robôs justamente por causa disso. Só que aí entra politicagem, entra um monte de coisa no meio do percurso, e então eles acabam suprimindo essa primeira lei, né, de que o robô sempre tem que proteger, não pode deixar que nenhum mal aconteça a um ser humano, né, ou por inação, né, deixar que algum mal venha acontecer com um ser humano. E então o que acontece? Eles deixam de uma maneira que ele não pode simplesmente magoar um ser humano, mas ele não tem mais essa necessidade tão grande de evitar a qualquer custo que qualquer mal aconteça para esse ser humano. E o que isso gera uma sucessão de problemas, né? Porque com essa primeira lei, essa lei primária, né, tão enfraquecida, esse robô ele começa a funcionar de uma maneira diferente, ele começa a ter outras prioridades. Então a sua própria existência começa a se equiparar ou até a valer mais do que a do humano, né? Então ele é um robô que não se preocupa mais ou não se esse humano vai se machucar ou não. Com isso, o robô começa a ter uma espécie de ego, né? Então quando um ser humano vai lá e fala mais alto com o robô porque ficou bravo, porque o robô atrapalhou de alguma maneira, né? E ele xinga o robô, o cara vira assim e fala: meu, por que você não some, né? Em inglês, no conto, é get lost, né? Fique perdido, né? Se perca, né? Numa tradução bem literária, assim, né? Então o que acontece? O robô, ele pega essa primeira ordem, né? Que ele tem que cumprir, porque
a segunda lei, né? Que ele tem que cumprir ordens de um ser humano. E ele realmente some dentro dessa estação espacial. E ele se mescla com um monte de outros robôs do mesmo modelo que ele. Como ele era um robô super recente, então ele não tinha ainda desgaste físico. Então não dava para diferenciá-lo dos outros robôs que acabaram de chegar. E então ele tá lá. São uma quantidade de robôs e tem um a mais, que é ele, só que ele não sabe qual que é. E os outros robôs, que são da mesma categoria dele, né, também tem essa primeira lei enfraquecida, então eles começam a ouvir o que esse robô principal tem a dizer e eles começam a não respeitar tanto, assim, as opiniões dos humanos, né. E então cabe à doutora Calvin ali encontrar esse robô no meio de todos os outros. E o conto é super divertido porque é uma sucessão de testes que ela vai fazendo com os robôs, com todos os robôs, né? Um teste em série ali, né? Ela bota todos os robôs em filinha, assim, vai fazendo os testes, vai fazendo perguntas e vai tentando se dobrar ali o robô, né? De uma maneira ou de outra. E ela tá super frustrada com esse trabalho todo porque todo esse problema se deu por causa de lobismo, né, de uma empresa que chegou do Estado, precisava fazer essa pesquisa, precisava desenvolver essa nova tecnologia, e os robôs estavam atrapalhando, então eles falaram, não, então peraí, vamos mudar um pouquinho o projeto dos robôs, né, para que eles se adequem às nossas necessidades, né? E aí todo o problema é gerado, né? E a doutora Calvin super nervosa com tudo isso, com um monte de problemas que vai causando, né? E ela fica por dias ali na estação espacial lidando com esse problema, né? E toda vez que ela pensa num teste para falar, agora eu vou pegar o Nestor, né? O Nestor. Agora eu pego ele, né? Ele já pensou mais rapidamente, né? E ele consegue sempre dobrar ali os testes, sempre escapar dessa busca aí, dessa tentativa que há da doutora Calvin de encontrá-lo, né? E ele consegue também apoio dos outros robôs, né? Inclusive tem uma hora que eles vão lá e fazem um teste que é bem interessante, que eles falam, olha, a gente vai jogar um negócio em cima desse humano e você tem a obrigação de salvá-lo, né? E aí, só que assim, se ele tivesse intenção de tentar simular que ele ia salvá-lo, ao contrário de um ser humano, né, que tem aquele tempo de resposta, o robô não, ele consegue fazer isso imediatamente, então eles não conseguem encontrá-lo dessa maneira. Então eles colocam um obstáculo, olha, vai ter essa grade de radiação aqui, essa fita de radiação que vocês vão ter que passar para protegê-lo, né? E aí eles falam, agora o robô vai ter que ir salvá-lo, né? E aí todos os robôs ficam parados, e aí tem um argumento de que não, mas a gente não ia ter como salvá-lo de um jeito ou de outro e eu ia morrer do mesmo jeito, né? Então, porque eu ia passar pela essa radiação, eu ia morrer, e eu ia ser desmontado, ia parar de funcionar, e o humano ia morrer do mesmo jeito. Então não tem mais motivo de eu tentar salvar o humano, né? Então eles começam a já ter outras interpretações, né, sobre o que é essa segurança ou não do ser humano, porque ele fala, bom, se eu morrer agora, eu não vou poder salvar outro humano no futuro. Então ele começa a criar mais dificuldades ali de manipular esses robôs e tal, né? E por fim, né, o desenrolar da história todo cai no ponto de que você precisa... Os robôs, porque isso aí estava sendo feito por debaixo dos panos, né, de modificar a primeira lei, né, das 3 leis da robótica, os robôs eles não podiam, lá na fábrica, parecer que eles estavam... Esse grupo de robôs estava indo especificamente para a estação, né? Então o que eles fazem? Os conhecimentos específicos para esse trabalho que eles estavam fazendo, eles eram inseridos nos robôs, eles eram treinados na estação. E então, quando o robô chegava, eles aprendiam um novo grupo de informações ali, um novo grupo de habilidades para trabalhar com esse sistema lá da estação espacial. Só que os robôs que acabaram de chegar não tinham recebido ainda essa instrução, né? Então eles não sabiam
detectar o tipo de radiação lá que era nociva para os seres humanos, né? E com isso a doutora Calvin consegue fazer um teste lá e pegar o Nestor, né? Esse principal robô aí, né? Que estava escondido, o robô perdido. E... enfim, é um conto super legal, porque é um conto de espertezas, né? Ela tentando ser mais esperta e o robô conseguindo dobrá-la, e ela vai fazer um outro teste e o robô consegue dobrar. Então é essa caça mental, assim, né? Essa caça de inteligência, né? De esperteza entre os dois, né? Enquanto ela tentando encontrá-lo, ele tentando escapar. Muito divertido, assim, você fica o tempo inteiro, nossa, agora vai, nossa, não deu, tal, você fica o tempo inteiro sufocado ali, né, com esse robô fugindo, né. E o conto coloca também o quanto essas leis são realmente importantes, né, e o quanto que essas leis não deveriam estar abertas à interpretação, senão eles vão começar a causar problemas muito grandes, né, para todo mundo com essas segundas e terceiras e quartas interpretações a respeito da lei, né? É uma questão aí. Então, muito legal o conto, muito divertido. E, enfim, no final a gente tem a doutora Calvin aí sendo implacável, né, de novo, né, com os robôs, né, e assim, os robôs sem a primeira lei não podem existir, né, então eles acabam tendo que desmontar todos esses robôs e reprogramá-los ali, né, e, enfim. Mas uma coisa bacana é que, de novo, com esses contos, o Asimov vai construindo esse grande universo, né, que ele tem para trabalhar, né? Porque agora a gente já tem ali essa primeira informação de que, olha, existe ou existirá, né, em algum ponto esse motor, né, que possibilita essa viagem interestelar, assim, essa viagem mais rápida que a luz, né? Permite com que as pessoas se expandam pelo universo, né? E possivelmente levando ali a civilização humana para se tornar uma civilização galáctica, né? Então vai de encontro também com o resto da obra do Asimov, que a gente vai eventualmente falar aqui. E, enfim, muito, muito bacana esse conto. É o sexto conto. E agora o próximo conto é Fuga. E estamos acabando o livro, estamos quase fazendo todos os... Só faltam mais 3. Então vamos lá. Eu volto com mais um episódio falando de Fuga. E obrigado por me aturar. E nos vemos no futuro.